E aí, rapaziada, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo para resenhar as HQs, livros, filmes, séries, tudo que foi lido e assistido em fevereiro de 2025, tá bom? Então você engaja aí do jeito que você quiser, pode assistir, ou melhor, pode deixar o gostei, pode se inscrever se quiser, comentar o que você também teve de suas resenhas desse mês, enfim. Vamos lá para Superman entre a Foice e o Martelo, que eu não vou me estender muito nessa HQ, porque ela já tem vídeo próprio, eu lancei recentemente. Mas enfim, é uma HQ que eu achei interessante ter lido, né? Uma HQ muito famosa, muito comentada, do Super-Homem. E eu falei que o início, toda a parte do conceito e do início mesmo da história é muito melhor do que o restante, tá? O final eu acho um tanto fraco. Ok, tem um final que é bombástico, né? O pessoal fala que é bombástico. Eu achei um plot twist legal, sim. Mas enfim, aí eu acho que a história ela tem um momento que perde a mão, tá? E aí vamos então para outra HQ que eu também não vou passar muito tempo comentando, O Preço da Desonra. Enfim, o Superman eu não é meu, tá? Eu li emprestado, por isso não tenho em mãos, mas eu tenho em mãos O Preço da Desonra, que eu também já fiz um vídeo próprio, mas é um mangá que eu gostei demais, demais de ler mesmo, tá bom? E agora vamos então para os filmes, que ainda tem mais leituras, mas vamos falar do primeiro filme que assisti em fevereiro, foram apenas dois. O primeiro deles foi O Poderoso Chefão. Eu reassisti esse filme, que eu lembro, foi a primeira vez que eu reassisto, na verdade, O Poderoso Chefão. Eu lembro que eu assisti pela primeira vez há 5 anos, eu tinha apenas 12 anos de idade, e foi a primeira vez que eu assisti um filme, eu lembro nitidamente. E quando eu assisti esse filme, e sei lá, eu consegui. Sabe quando você sente as conexões neurais, entendeu? Acontecendo no seu cérebro. Eu senti que aquele filme era um filme diferenciado. Que era um filme muito bom. Que era um filme que era diferente daqueles que eu estava acostumado a assistir. Eu já havia assistido a filmes muito bons. Filmes que inclusive eu pude apreciar melhor que depois que fiquei mais velho e aí eu reassisti. Mas o Poderoso Chefão, para mim, eu pude confirmar mais uma vez, ou melhor, eu pude confirmar toda essa magnitude que tem esse filme. É uma história magistralmente contada, toda essa epopeia que você tem, todos aqueles personagens, que são personagens, cada um muito bem atuados, são personagens que fazem você sentir como se você realmente fizesse parte daquela família mafiosa, todo o contexto, enfim. Falar de Poderoso Chefão meio que é chovendo molhado, então eu fico mais para falar da minha experiência mesmo e das coisas que eu percebi, né? Você vai percebendo que o Mário Puzo, né? O Mário Puzo ele faz o roteiro, quem dirige é o Francis Ford Coppola, né? O melhor filme do Coppola. Inclusive eu assisti a Megalópolis no ano passado, horrível, né? Eu já fiz aqui a resenha no canal, assistam lá o vídeo de novembro. Mas enfim, o Poderoso Chefão, ele é impressionante como ele conta uma história usando todos os recursos que só o cinema ele pode mostrar. Enfim, usando os recursos do cinema mesmo. Sabe, tem muita coisa que não é exposta é, de forma explícita, não é falada, às vezes não é nem mostrada, mas fica, né, nas entrelinhas, e isso é importante para você entender mais todo aquele universo, entender mais todos aqueles personagens, suas intenções, seus comportamentos, qual é o status que está acontecendo ali. E tem várias cenas icônicas, cenas que são que representam muitas coisas que são mais conotativas. Enfim, Poderoso Chefão é um filme para assistir, reassistir várias vezes. Com certeza, na minha vida eu ainda vou assistir outras vezes a esse filmaço, né? E aí, o que é que eu falo agora? Eu vou falar de A Casa do Dragão. Sim, eu assisti a primeira temporada de A Casa do Dragão. Minha namorada me fez assistir. Eu não planejava assistir essa série nunca, sabe? Tem o Game of Thrones e tal, que todo mundo fala que é muito massa até certo ponto, depois descamba.
E aí tem a Casa do Dragão, que é uma prequel para Game of Thrones. Se passa uns 80 anos antes dos eventos do começo da série principal, né? Sendo que você não precisa assistir Game of Thrones para entender a Casa do Dragão, tá? Você não precisa assistir. E a Casa do Dragão é uma história interessante por si só, tá? É uma história que, inclusive, para mim, ela vai crescendo e vai ficando cada vez mais interessante, mais complexa ao longo dos episódios. Os episódios são muito bem produzidos, tem um valor de produção muito alto. Ok, que tem vezes que da parte técnica, visual, você vê um CGI aqui que é uma tela verde que poderia ser bem melhor, um CGI que poderia ser bem melhor. Você vê maquiagem, inclusive tem uma série que passa por vários time skips, né? Uns 3 ou 4, se eu não me engano. Time skips que fazem sentido, tá? Que eu não vejo como lacunas. Existem lacunas nativas que você precisa voltar, ou melhor, que você precisaria daquilo para entender o que está acontecendo. Não, eu acho que a série ela pula direto para o que importa, é isso daí. Eu não sei se esses time skips acontecem no livro também, né? Que é baseado no livro, né? Toda essa série. Mas enfim, até esqueci o que estava falando. Enfim, é verdade. Tem um time skip, ou melhor, ao longo dos time skips, você tem trocas de atores, os personagens em tese vão ficando mais velhos, e aí tem um ou outro personagem que você tem uma caracterização de que ele tá ficando mais velho, em principal o rei, mas o restante, minha gente, fica até devendo assim, ficar meio sem sentido mesmo, aqueles atores com exatamente a mesma aparência, alguns agindo da mesma maneira, ou seja, você não tem tanto uma evolução de personagem. Tem vários personagens interessantes nessa série, mas eu creio que alguns são melhores que outros, tá? Alguns são mais bem atuados que outros, e alguns têm mais profundidade mesmo que outros. Muito pelo tempo de tela, mas muito também porque talvez você consiga perceber uma falta de preocupação em fazer esse personagem mudar ao longo daqueles 20 anos que se passa essa série, né? São 15, 20 anos que passa essa primeira temporada. Mas é muito interessante ver todas as intrigas, ver como aquilo vai escalando, como que é a política daquele reino. Muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. E vou assistir a segunda temporada. E é isso aí, eu gostei sim. Não foi uma série que explodiu minha cabeça em momento algum, mas tem vários momentos legais, tá? Vamos passar para mais um filme antes de eu falar do livro que eu li e encerrar o vídeo. O último filme que eu assisti foi O Lagosta, filme do diretor grego Yorgos Lanthimos. Nunca assisti a nenhum outro filme desse diretor, esse é o primeiro. Esse, inclusive, é o filme mais comentado dele, o mais famoso, eu acho, depois de Pobres Criaturas, que foi lançado recentemente, né? Nem tão recentemente, já tem 2 anos. Eu não assisti Pobres Criaturas, ainda vou assistir. Mas tem também aquele filme não sei o que, do Cervo Sagrado, algo assim, que é dele também. Mas ele é um diretor que, aparentemente, ele tem sua marca visual, sua marca de direção muito bem definida. São filmes violentos, são filmes bem cabeças, filmes bem com conceitos estranhos, no mínimo. Existe sempre essa estranheza que você sente ao assistir os filmes dele. Assim, eu tô falando dos filmes, mas baseado nesse daqui que eu assisti especificamente. Então você tem essa sensação de estranheza, essa sensação de que algo está errado, essa sensação de descobrimento, até mesmo, é uma empolgação pelo descobrimento daquilo que o filme se propõe, a trama se propõe. E o que é a trama desse filme? Basicamente você tem um futuro distópico em que as pessoas, elas por algum motivo que não é revelado, talvez isso nem importe na verdade, até tem umas pistas de o porquê que o governo faz isso, por que isso acontece,
mas eu acho que fica muito no conotativo, né? Acho que fica muito no figurado mesmo. O que acontece é que as pessoas são obrigadas a terem um par para a vida. E se as pessoas não têm um par, não têm um cônjuge, elas são obrigadas a passarem um período num hotel, e nesse hotel eles vão encontrar outras pessoas solteiras com quem eles vão se relacionar. Ou melhor, com quem eles vão procurar alguém para se relacionar, né? E se casar, enfim. E aí o objetivo é esse, você tem esse cara que a esposa deixou ele e ele ficou solteiro de novo, ele vai procurar alguém nesse hotel. E aí você vai a várias situações não convencionais, várias situações que fazem você ter mais uma vez essa sensação de estranheza, porque tudo ali é mostrado como se fosse algo normal para aquelas pessoas e tudo, mas você sabe que existe algo errado naquilo, né? E existem várias regras naquele hotel que precisam ser seguidas, e existe muito isso. Eu acho uma das partes mais interessantes desse filme são como aquela sociedade vive, porque você tem uma sociedade completamente diferente da nossa, e naturalmente as pessoas que crescem nessa sociedade, nessa mentalidade, elas vão ter comportamentos diferentes. Elas são pessoas menos sociais, pessoas que elas são um tanto perdidas, por assim dizer, e claro, desesperadas para encontrar esse par. Porque eu até nem falei, né? Mas o filme se chama O Lagosta por causa do seguinte: caso essa pessoa passe o período e não encontre um par, essa pessoa vai ser transformada num animal. É isso mesmo, de escolha da pessoa. E o animal de escolha do protagonista é uma lagosta. Ele até explica por quê no filme. E por isso o título do filme, tá? Enfim, é interessante, tá? É um filme interessante, mas eu acho que é um filme monótono mesmo, tá? Monótono, talvez não no sentido pejorativo da palavra, mas é isso mesmo. Acho que ele não tem nenhuma grande virada. Até tem, acho que você até pode definir esse filme em, em duas partes. Existe um grande acontecimento que aí muda as coisas e aí vai para algo mais complexo do que eu falei. Mas é muito esse filme monótono, num tom só, não tem nenhum grande clímax, não tem nenhuma grande virada. O final, ele é anticlimático, é o final que faz com que você pense, ok, do que era esse filme mesmo, por que acaba aqui, por que não acabou antes, por que não acabou possivelmente depois. E aí você pensa, o que é que esse filme ele quer dizer? Ele mostra toda essa sociedade e tal, trabalha nisso nos seus diferentes personagens. Esse personagem ele tem que se relacionar muitas vezes por características em comum. E aí você fica pensando o que é que isso significa. Talvez nem tenha um significado em específico, mas é um filme que eu achei interessante assim, de assistir. Não é um filme fácil de assistir, tá? Como eu falei, muito por causa da violência que tem nele. E é isso daí, minha gente. Vamos agora para O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Para encerrar este vídeo, foi o livro que eu assisti, que eu li neste mês de fevereiro. Um clássico do naturalismo brasileiro. Acho que isso aqui é naturalismo ou realismo. Deve ter algum lugar aqui escrito. Mas essa edição aqui, da editora Ática, ela é bem legal porque no final ela traz inclusive uma biografia do próprio Aloysio Azevedo que traz uma geral sobre a sociedade maranhense da época. O Aloysio Azevedo, ele é um autor nascido em São Luís do Maranhão. E aí esse texto mostra como todas as vivências dele contribuíram para os pensamentos dele e para a forma como ele escreveu esse livro, que retrata um cortiço, ou seja, que é uma palavra pejorativa, uma vila, né? Não é uma favela, porque uma favela tem proporções bem maiores, mas é um pequeno condomínio de baixíssima renda
de pessoas que são muitas vezes marginalizadas, ou talvez nem marginalizadas, mas sim é um lugar periférico mesmo na cidade. Acho que nem fala que cidade é essa, mas dá a entender que é o Rio de Janeiro, por causa da praia e tudo. E aí você vai acompanhar várias situações de como essas pessoas elas se comportam. E aí você tem várias e várias e várias críticas à sociedade brasileira, a muita hipocrisia que rolava naquele período, vários traços de comportamentos muitas vezes gananciosos, muitas vezes hipócritas, como eu mesmo falei, muitas vezes, como posso dizer, enfim, ele vai falar várias mazelas da sociedade brasileira da época. E é um baita livro, tá? A forma como ele é escrito, a forma como ele é escrito de maneira... tanto a trama quanto a narrativa são brutais, num sentido muito cru, num sentido muito realista. Porque você sabe que, por mais que seja uma história ficcional, poderia perfeitamente ser uma história real de algo que aconteceu naquela época. Várias situações que retratam aquele período. E aí você tem os personagens famosos, né? Tem o João Romão, que ele é o dono do cortiço, é um cara extremamente sovina, extremamente ganancioso, que vive para acumular dinheiro, e ele tem a venda dele e tal, e uma pessoa muito ranziça e muito desonesta. Tem a Bertoleza, que é uma escrava que o João Romão ele libertou, mas que não é um spoiler, isso aí falado no começo do livro, ele na verdade ele não comprou a carta de alforria dela, na verdade ele simplesmente mentiu para ela e levou ela para o Rio de Janeiro, da Bahia para o Rio de Janeiro. Isso vai ser muito importante depois no livro. E aí ele trata essa pessoa, a Bertoleza, de uma forma mundana mesmo, tratando ela como um objeto, sem, enfim, dessa maneira mesmo. Você vai ter também o Jerônimo, a esposa dele, que a esposa dele é a Piedade, que vão ser um casal de portugueses, em que, enfim, vai rolar muita traição aí nesse casamento também. Você vai ter a Rita Baiana, uma das grandes personagens também é a Rita Baiana, que ela é uma negra que é retratada como sendo muito bonita, muito sensual. Isso desperta o desejo dos homens do cortiço. E a forma como ela sabe, ela gosta disso também, é muito enfatizada. Enfim, gente, várias situações aqui, várias mesmo. Vai ter momentos brutais, como eu falei, cenas de sei lá se isso aqui vai ser bloqueado ou não, mas enfim, cenas de abuso, cenas de violência, coisas que eram, infelizmente, de certa forma até comuns no dia a dia daquela sociedade, e como aquilo tudo parecia que era o comum, era o que não havia de mudar. Enfim, um mês com boas leituras, bons filmes. Vamos ver se em março eu tenho mais conteúdo para trazer, né, no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima, tchau!